Agora, iniciando as tretas aqui, cara, uma ordem judicial da Nintendo derrubou quase 380 jogos feitos por fãs. A gente sabe, né? A gente é fã da Nintendo. Eu mesmo, cara, na época do Wii, eu me lembro muito bem que eu hackeava, né, o controle do Wii para poder programar os meus próprios joguinhos. Eu colocava lá o Mario e tal. Eu já fiz uma fase do Mario. Eu já fiz umas aplicações com o Wii Remote apontando pra tela, derrotando uns inimigos e tal na tela do meu computador, né? Só pra brincar mesmo, pra poder aprender programação e tudo mais. E muitas vezes fãs criam alguns pequenos fangames, né? Igual o Sonic, cara. Sonic tem 1 trilhão de fangames e faz parte isso da fanbase do Sonic, né? Eles criarem várias histórias. Tem vários canais focados em Sonic que contam histórias inteiras de multiversos de Sonic criado por fãs. O próprio Sonic Mania foi meio que decorrente de uma criação que se iniciou mesmo com fãs, né? Mas a Nintendo não vê muito essas coisas com bons olhos, tá? No site Game Jolt, onde você pode criar o seu jogo e hospedar lá para as pessoas poderem jogar e também baixar, a Nintendo mandou um processo falando que tinham 379 jogos de fãs utilizando as propriedades intelectuais da Nintendo. Por exemplo, esse Zelda Breath of the NES, inspirado naquele tech demo, né, que a Nintendo fez do Zelda do Nintendinho, com as possibilidades de Zelda Breath of the Wild antes de criar o jogo. Tem um lá que é o Five Nights at Yoshi's, né, que é baseado no Five Nights at Freddy's, só que no mundo do reino dos cogumelos. Tem um monte de joguinho feito de por fã ali. Só que o problema da Nintendo é que o Game Jolt permite com que as pessoas coloquem propagandas, né, na página delas ali e ganhem um pouquinho de propaganda enquanto as pessoas estão esperando o loading dos jogos para poderem jogar. Então a Nintendo entendeu que a galera tava usando o material copyright deles para poder ganhar dinheiro e saiu removendo geral, tá? Só lembrando que no YouTube a gente tem permissão para poder utilizar as coisas da Nintendo. Para quem não sabe, existe esse documento aqui, inclusive eles traduziram para português, né, também esse documento, onde tem orientações do que a gente pode ou não fazer com as propriedades da Nintendo nas plataformas de streaming que eles colocam aqui, tipo Facebook, Twitch, Twitter, YouTube e tudo mais. Mas a Nintendo não tem essas mesmas diretrizes quando se tratam de jogos feitos por fãs, né? A gente já até viu alguns fãs criando jogos tão elaborados, como aquele remake do Metroid 2, né, cara? Que a Nintendo derrubou e pouco tempo depois a gente ficou sabendo que a Nintendo estava fazendo o seu próprio remake do Metroid 2, né? Então pode acabar sendo problemático pra Nintendo em relação a isso. Mas convenhamos, cara, quase 100% desses jogos nunca vão a lugar nenhum, são só fãs criando coisas da forma que eles amam, né? Igual a gente faz aqui no YouTube, a gente cria música, a gente faz uma série de coisas, mas com games a Nintendo não permite, né? Aí eles derrubaram um monte desses aqui, a galera fica revoltada na internet e a própria comunidade nintendista se divide entre as pessoas que ficam bravas chamando a Nintendo de anti-fãs e as pessoas que defendem o direito da empresa de defender os seus direitos autorais da forma que eles acharem melhor. Porque existe também toda uma questão legal disso, de se você permitir com que essas pessoas façam jogos com seus direitos autorais, talvez outra empresa pode acabar fazendo também jogos com direitos autorais, ganhar dinheiro e usar. Ah não, olha só, durante todo esse tempo a Nintendo permitiu esses caras aqui, por que a gente agora não pode? Então, existem esses dois lados, sei que as pessoas ficam bravas, né? A SEGA abraça isso, enquanto a Nintendo não abraça, mas eu quero saber a opinião de vocês em relação a isso. Deixa pra mim aqui nos comentários. Isso aqui foi uma notícia do portal Project N, um dos melhores portais de notícia aí de Nintendo, com artigos originais, galera. Conheçam lá o portal Project N, que é o site do qual eu faço parte, e eles têm um podcast maravilhoso também.